Pois é, e tem uma informação complementar que diz respeito a ministro em especial da Suprema Corte. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro disse no dia de hoje, em uma entrevista ao Financial Times, que os Estados Unidos devem sim intensificar a pressão contra o Supremo e também outras autoridades, inclusive com a imposição de novas sanções. Entre essas possíveis retaliações, ele cita a chance de ações contra a esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, apontada como braço financeiro do magistrado, além de medidas contra outras pessoas. Em bastidor publicado pelo jornal O Globo, aliados de Eduardo Bolsonaro analisam que o decano Gilmar Mendes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deverão ser os principais alvos dessas sanções americanas. O deputado terá na próxima quarta-feira várias reuniões em Washington e ambos farão parte dos assuntos abordados com o ministro, sendo acusado de ajudar na blindagem de Moraes e Alcolumbre em travar a abertura do processo de impeachment contra o magistrado. Começar essa com o Cristiano Beraldo. Sinalizações, Beraldo, de que as autoridades norte-americanas poderiam tomar medidas contra a esposa de Alexandre de Moraes, também ministro Gilmar Mendes, por supostamente blindar, proteger Alexandre de Moraes, e o presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, que todos nós sabemos, trouxemos a notícia na semana passada, ele brecou o avanço daquele pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Beraldo. Neto, eu acho que tem alguns aspectos importantes da gente observar, porque toda essa movimentação que existe do poder, né, do uso do poder conferido pela Constituição para extrapolar os seus limites e tomar decisões cujo interesse é pessoal, é de grupo, não tem nada a ver com aquilo que está estabelecido na lei. E, obviamente, isso acontece mediante um fluxo financeiro assustador que está indo para as famílias dos ministros brasileiros. E aí não é só Alexandre de Moraes. A gente tem na corte hoje diversos ministros, se não todos, que seus parentes diretos, esposa, filho, filha, têm uma prática de direito, de advocacia com atuação na corte, e os próprios ministros declararam, por vontade própria, que isso era normal, aceitável, não era imoral e repugnante. Então, a situação que se cria é uma situação que o uso excessivo desse poder pode ter, e eu vou colocar aqui no sentido hipotético, porque obviamente não tenho como sustentar nem provas e nenhum processo em relação a isso, mas potencialmente há, então, muito dinheiro fluindo para esses escritórios em razão de ações que eles atuam na corte dos seus parentes. Essa é uma situação que coloca por terra qualquer senso de justiça. Quando os Estados Unidos olham o que está acontecendo no Brasil, ele obviamente está vendo que a Corte Constitucional, a Corte Suprema do país, se perdeu por completo e que a população comum ela não tem mais acesso à justiça. Porque se a sua causa não for grande o suficiente, se você não for rico o suficiente para pagar honorários multimilionários, você estará numa situação de desvantagem em relação a outro que tenha. Então, não podemos mais considerar que no Brasil existe justiça plena, cega para todos os brasileiros, não há. E aí, diante disso, há também a forma, como é que chegamos até aqui? Não é que os Estados Unidos lida com as coisas na base do ouvir dizer, não. Eles estão investigando e acompanhando todos os passos e já entenderam a cadeia de comando que existe e como essas decisões são protegidas por aqueles que deveriam estar fiscalizando e tomando medidas para que o Supremo Tribunal Federal se mantivesse restrito à sua atuação constitucional, que é o Senado. Senado omisso. Senado que não age da forma prevista na Constituição, está negligenciando a sua função de fiscalizar o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, está prevaricando. É preciso que haja uma conscientização dos senadores que eles não podem ficar atuando no comodismo dos seus mandatos de 8 anos, com mais de
bilhão de reais em emendas parlamentares que eles distribuem ao bel prazer durante o seu mandato, muitos deles ficando milionários, riquíssimos, sairão da função de senador, que deveria ser uma função nobre para encher qualquer um de orgulho, mas que foi transformada por muitos numa forma de enriquecimento ilícito. Então, essa realidade do Brasil precisa cessar, precisa parar, porque senão não haverá o resgate da atuação estritamente institucional de cada um dos poderes da República. Zé, o Henrique Kriegner de volta aqui com a gente. Kriegner, sinalizações que foram feitas por Eduardo Bolsonaro, falei há pouco, deputado licenciado, mas não, já passou o tempo de licença, ele já está recebendo as faltas, inclusive, mas o deputado indicando que novas sanções poderiam ser adotadas pelos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, e a reportagem indica que Gilmar Mendes poderia ser um dos sancionados por supostamente ajudar Alexandre de Moraes em um processo de blindagem. Fala-se também na possibilidade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por ter se negado a dar prosseguimento àquele pedido de impeachment que conseguiu um número suficiente de assinaturas, além da esposa de Alexandre de Moraes, que também nós trouxemos a indicação na sexta-feira, que seria um braço financeiro por conta da sua atividade como advogada, sócia, inclusive, de um escritório de advocacia. Parece fazer sentido essas informações que foram divulgadas, Kriegner? Sim, parece bastante, porque justamente o objetivo da sanção é que o sancionado seja impedido, né, de ter acesso aí ao sistema financeiro e a também outras maneiras, outras ferramentas. E através da sua esposa e sócios da sua esposa que também estão sendo investigados nesse momento, pode ser que haja alguma mudança vindo por aí, Caniato. Agora, uma questão interessante aí da gente considerar é justamente sobre a figura do ministro Gilmar Mendes, que é uma figura notória aí, muitos conhecem, que é quem dá as cartas ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Há muitos anos que o ministro Gilmar Mendes, isso não sou eu que estou dizendo, você pode resgatar matérias da revista Cruzoé, tem matérias de outros que foram feitos, inclusive um relatório feito pelo o Partido Chega de Portugal, que apontando o ministro Gilmar Mendes como uma das principais vozes no judiciário, a principal, voz no judiciário, na Suprema Corte e também no judiciário brasileiro, mas também alguém responsável por inúmeras negociações que foram feitas entre Brasil e Portugal. É muito interessante de analisar essas mesmas informações, porque esse relatório, inclusive, critica o ministro Gilmar Mendes, até em relação às suas propriedades no país português. Ou seja, não é uma questão que se limita à jurisdição brasileira. Existem outros países, além dos Estados Unidos, também analisando aí quais são as relações comerciais, quais são as relações políticas dos ministros da Suprema Corte, em especial o ministro Mendes, e se são lícitas, se são todas lícitas e se são todas que podem aí, devem continuar. Então, essa lei magnífica, ela vem realmente para incomodar e ser uma pedra no sapato de determinados ministros, em especial o ministro Gilmar Mendes. Pois é, inclusive ele que é o decano da corte, né, Dávila? Agora, é preciso olhar para essas sinalizações e a gente vai naturalmente acompanhar nessa semana se de fato as sanções serão impostas a essas figuras, pelo menos há uma indicação de que isso poderia acontecer, mas qual é o exercício que nós devemos fazer aqui a partir da imposição dessas novas sanções? Quais podem ser as consequências? Porque a partir de uma imposição, determinado governo espera que o resultado seja imediato, então essas figuras tomariam uma medida que iriam justamente no sentido de atender ao anseio daquela outra nação. É simplesmente um alerta. O que é preciso trazer aqui sobre resultados práticos, Dávila? Caniato, nós somos altamente críticos da judicialização hoje excessiva no país, de uma Suprema Corte que vem atuando como um órgão político e não mais como uma corte constitucional, dos abusos do judiciário, principalmente o desrespeito à Constituição, ao devido processo legal, o direito à ampla defesa. O Beraldo discorreu muito bem sobre isso, mas isto é problema nosso, da nação brasileira.
é um problema que nós temos de resolver por meio das nossas instituições. Portanto, a Lei Magnitsky, ao meu ver, faz todo sentido ser aplicado ao ministro Alexandre de Moraes, porque as suas decisões infringiram empresas norte-americanas atuando no Brasil, não respeitando o devido processo legal. Ali tem toda a justificativa do mundo para se aplicar a Lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes. Começar a estender a Lei Magnitsky, porque por causa das disfunções do poder judiciário, me parece um erro. Me parece ir muito além do que deveria ser a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky era para pegar corrupto, para pegar o governo autoritário, para impedir movimentação financeira de pessoas assim. Então, assim, eu entendo que utilizar esse mecanismo para tentar forçar reformas do Poder Judiciário brasileiro é algo que vai muito além, exacerba o que deveria ser o impacto da Lei Magnitsky. Então, eu entendo todos os problemas do Judiciário, somos aqui voz crítica dessas disfuncionalidades do Poder Judiciário, mas somos nós, brasileiros, por meio das instituições, que temos de reformar e fazer com que o Judiciário volte a ser Corte Constitucional. Então, eu entendo que esta história de alastrar a aplicação da Magnitsky para coisas que não têm a ver diretamente com assuntos internos dos Estados Unidos, para tentar fazer com que nós tenhamos uma reação institucional para melhorar as instituições, ao meu ver, me parece um abuso do poder desta lei. Porque muitos também classificam e entendem que isso pode dar mais munição para a narrativa do governo. Pode até fortalecer grupos de centro-esquerda e de esquerda, Beraldo. Quais podem ser as consequências de uma escalada também nesse sentido? A adoção desenfreada da Magnitsky para assuntos que vão além do desrespeito à legislação norte-americana. Mas eu queria trazer uma outra ótica nessa fala do Dávila, porque a gente tem que observar o seguinte: o ministro, ele não tomou essas decisões que afetam as empresas e os cidadãos norte-americanos de forma isolada. Então, o que permitiu que ele tomasse essa decisão, ou essas decisões, foi justamente uma circunstância que o protege do ponto de vista interno da corte, e também há uma posição do presidente do Senado Federal que se recusa a cumprir o papel do próprio Senado e mantém o ministro protegido de suas ações. Então, me parece que a ótica utilizada pelos Estados Unidos, quando considera ampliar a aplicação da Lei Magnitsky para outras pessoas, aliás, inclusive a esposa do ministro, porque a esposa do ministro é claramente o braço financeiro dessa operação. Então, eu acho que são coisas conectadas. A reforma do judiciário brasileiro, as iniciativas que venham ser tomadas para mudar a dinâmica que existe hoje no Brasil em relação ao judiciário, não vão vir em razão de uma interferência dos Estados Unidos em assuntos domésticos brasileiros. Vai vir em razão da preocupação individual desses ministros e desses atingidos que querem se livrar dessas sanções. De novo, não haverá mudança pelo bem do Brasil, não haverá mudança em razão do clamor popular. Se houver alguma mudança, ela acontecerá porque será um caminho que esses poderosos tentarão trilhar para se livrar das sanções pessoais. O interesse brasileiro, da população brasileira, está lá jogado para o escanteio. Então, eu não vejo que haverá essa interferência, não. Eu acho que pode haver uma iniciativa para tentar sobreviver, para tentar se livrar desse problemaço que é ser alvo da Magnitsky. Vou pedir para o Dávila fazer o complemento em cima do comentário que o Beraldo fez, a partir da reflexão do Dávila. Depois eu trago a enquete que tem tudo a ver com esse debate que a gente faz aqui. Vai lá, Dávila. De novo,
eu concordo com o diagnóstico, não concordo com a aplicação da Lei Magnitsky. Vamos dar um exemplo, claro, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele disse que nem que se tivesse 80, mas ele falou, primeiro que a matéria nem foi colocada em votação, então você está tomando uma decisão a priori, é o fato. Não aconteceu. E se ele mudar de ideia? E se ele amanhã for pressionado, ver que mas o detalhe é prerrogativa dele, mas colocar ou não, ainda lógico, que 80 assine. Mas aí ele já falou em outra fala que se as circunstâncias, o contexto mudar, ele pode mudar de opinião. Então assim, não dá para você acabar com a vida financeira de uma pessoa por falar sobre algo que sequer foi apresentado ou votado no plenário. A gente começa a entrar, Beraldo, naquela área do relativismo que a gente mais critica aqui no Pingos nos Is. O que é a coisa que a gente mais critica? Excesso de relativismo e pouco apego à lei, aplicação da lei. Então, de novo, a gente não pode, nessa hora, apelar para o relativismo. Não, mas que vai ver que ele disse que iria votar. Não, primeiramente, precisa conseguir as assinaturas, precisa apresentar o negócio. E aí, se ele não colocar em votação, aí é uma outra história. Mas assim, não dá para começar a disparar metralhadora a favor desse relativismo que nós aqui somos os mais críticos. É isso que é o problema constitucional inteiro do Brasil, é o relativismo na interpretação do direito da Constituição. É exatamente o que a gente está falando aqui. Então, não acho que a gente pode aplicar esta medicina em algo que está no campo do relativismo e não dos reais fatos. Mas que pelo menos eu compreendi aqui, na ótica dos americanos há um fio condutor que conecta Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre a Alexandre de Moraes na imposição dessas medidas que prejudicariam, inclusive, cidadãos norte-americanos e as empresas de lá. Vou passar para você, Beraldo, só deixa eu trazer a pergunta da enquete do dia, publicada no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br. Queria muito que você participasse. A pergunta é a seguinte: a sinalização do governo dos Estados Unidos, que indica que poderá anunciar novas sanções contra autoridades brasileiras, pode estimular, pode forçar, pode motivar integrantes da Suprema Corte a serem mais cuidadosos com julgamentos em curso? Entre no portal, manifeste a sua opinião, se você acha que sim, se você acha que não. Daqui a pouco a gente traz as primeiras parciais. Deixa eu passar mais uma vez para o Beraldo, vai fazer o encerramento desse debate dentro do debate, depois eu passo para o Kriegner. Vai lá, Beraldo. Não, eu concordo com o Dávila. A gente não pode simplesmente porque naquilo que a gente acha que está errado, ampliar essas decisões de forma irresponsável. Não acho que é isso. É que eu não vejo condição de um ministro isoladamente adotar a postura que o ministro Alexandre de Moraes adotou e essa postura prevalecer. Se não houvesse ali uma orquestração dessas medidas e da aprovação e sustentação dessas medidas e também uma atuação para que não houvesse consequência prática em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que, convenhamos, esse não é um problema que vem de agora, né? Esse estresse em relação à atitude do ministro Alexandre de Moraes começa lá em 2019. Pega Davi Alcolumbre ainda na sua primeira gestão à frente do Senado Federal, em que o Supremo resolve abrir de ofício uma investigação, um inquérito. O presidente do Supremo, à época, se não me engano era Dias Toffoli, resolve indicar, não por sorteio, mas resolve indicar Alexandre de Moraes para ser responsável por esse inquérito. Nós estamos aí há 6 anos nesse processo que não tem absolutamente nenhuma conexão com a legalidade. Isso só é possível porque as suas ações elas foram sustentadas dentro de uma organização de poder que existe no Supremo Tribunal Federal e também porque as consequências que poderiam haver no Senado foram contidas, não por falta de vontade, mas sim porque havia ali um entendimento. Aliás, depois que saiu Davi Alcolumbre, entra Rodrigo Pacheco, e Davi Alcolumbre saiu em conflito com Jair Bolsonaro, entra Rodrigo Pacheco, que é um aliado do presidente Lula, foi um opositor, quer dizer, aliado do próprio Supremo Tribunal Federal, porque, segundo consta, é a corte para onde ele quer ir. Ele quer ser indicado para o Supremo Tribunal Federal.
Então, houve uma série de medidas que fizeram com que interesses pessoais se sobrepusessem à lei. Pois é, inclusive você mencionou esse desejo de Rodrigo Pacheco, ele está na possível lista do presidente da República, além dele, Jorge Messias, porque as indicações apontam para, talvez, uma saída antecipada do ministro Barroso. Você, Kriegner, pegando a pergunta que nós fizemos para o nosso público no nosso site sobre a Lei Magnitsky, a pergunta que nós fizemos à nossa audiência trata da possibilidade dessa imposição ou a sinalização de imposição da lei acabar estimulando os ministros a tomarem uma decisão ou mudarem a maneira como eles se posicionam frente a alguns processos. Você acha que sim, eles podem promover ajustes na maneira como eles lidam com alguns processos em curso porque não querem ser alvo da lei? Ou você acha que não, eles atuarão da mesma forma, vão ignorar completamente a existência dos Estados Unidos e da Lei Magnitsky? Olha, eu diria, Caniato, que alguns sim, outros não. Sei que pode parecer que eu estou em cima do muro, mas não. Alguns vão sentir a dor no bolso, e o órgão mais sensível do ser humano é justamente o bolso, né? Então, quando toca ali, as decisões elas começam a pesar de uma maneira diferente. Agora, existem outros que não têm mais o que perder. Existem casos, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes e outros ministros, que estão ali e já estão fazendo a conta. Eles têm um cargo vitalício. É uma vontade e uma decisão que, dentro da legislação brasileira, é suprema a qualquer outra vontade e, por enquanto, pelo que tem se mostrado, supremo, inclusive, sobre aqueles que deveriam investigar essas decisões supremas, né? Então, é uma posição de privilégios, é uma posição de vantagem em relação ao restante da população brasileira e ao sistema político brasileiro, que faz com que alguns falem, olha, nós vamos para tudo ou nada, aqui nós não vamos mais arrefecer ou não tem espaço para diálogo ou interpretações, porque nós vamos mesmo para o tudo ou nada. Então, eu acredito que nós temos os dois comportamentos que devem vir. Agora, existem outros que já consideram um pouco mais na questão financeira, outros, inclusive, na questão de negócios, porque nós temos que considerar também aqui que existe uma disposição por parte de empresários e bancos em conversar encontrar maneiras e alternativas se existe uma disposição, né, uma predisposição por parte do sistema financeiro em encontrar alternativas para eventuais sanções ainda que atinjam outros ministros, é por uma de duas razões. Ou é porque eles estão sendo pressionados por esses ministros, ou dois, é porque é interessante para eles. A gente não pode aqui dizer que é por uma questão de amizade ou simplesmente de reconhecimento. E é interessante porque talvez esses ministros movimentem uma quantia de dinheiro que seja interessante a essas instituições financeiras. Ou seja, eu aqui com o meu salário, eu acho que nenhum presidente de banco se preocuparia em dedicar um tempinho para conversar comigo se, caso um dia eu sofresse essas sanções. Agora, no caso dos ministros, aparentemente a movimentação deles justifica o tempo desses presidentes. Então, nesse cenário, nós podemos ter aqueles que vão sim sentar e falar, olha, eu preciso seguir com a minha vida aqui, não dá para continuar apimentando esse discurso. Foi um bom exercício esse, Kriegner. Eu acho que tem a ver, claro, com a movimentação deles, mas mais do que isso é aquele ponto trazido pelo Beraldo. São muitos processos que correm na Suprema Corte, né? Como você faria essa desfeita de não receber os magistrados dessa Corte Suprema? Tem isso, né, Dávila? Mas em algum momento há um conflito de interesse. É preciso colocar o dedo nessa ferida, né? Com certeza. Aliás, é a única Suprema Corte do mundo que os familiares, membros do ministro, têm casos defendidos na Suprema Corte, como o Beraldo bem falou. Isso é um escândalo, isso é uma coisa que devia ser proibida. Aliás, não precisava nem ter lei, né? É uma questão moral, né? Como é que você vai ter parente defendendo o caso que você é o juiz da Suprema Corte? Isso é completamente descabido. Mas agora, no Brasil precisa fazer lei para tudo, porque parece que as pessoas perderam o senso de moralidade, né? O que é certo, o que é errado. Parece que o certo e errado hoje virou relativo, como a gente está falando aí. Agora, o ponto pior que eu vejo desse escalamento da lei Magnitsky é que isso vai favorecer
justamente o governo. Essa história do grande defensor da soberania nacional contra o imperialismo americano, esse discurso furado, essa bravata vai ficar em moda. Então, além de tudo, vai mostrar que a direita e principalmente a família Bolsonaro está se mobilizando nos Estados Unidos para prejudicar o Brasil, só para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que isso está fazendo com que o Brasil vai perder milhares de empregos. Além do problema do relativismo, aplicar uma lei nesse relativismo judicial que eu acho errado, tem um problema político. Isso aí é dar munição de graça para o governo ficar bombardeando a direita. No momento em que a direita precisa estar se unindo aqui, principalmente em torno de candidaturas ou de uma candidatura presidencial viável e de candidaturas viáveis para as eleições de 2026. Então, eu vejo isso como algo muito ruim do ponto de vista político para a direita e do ponto de vista que dá munição para a esquerda continuar com essas bravatas de defesa de soberania nacional e achar que a direita está sabotando o futuro do Brasil com essas medidas, com essa pressão, principalmente de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.